Então, meu Muito bem. povo, muito boa noite. Nós estamos aqui nesse momento, né, já é o nosso quarto encontro, em que a gente está, além de estudar um pouco, né, discutir e trocar sobre a arte de bordar, a gente está se conhecendo e tecendo novas relações, novas amizades. Então, esse é o projeto das oficinas, né? Redescobrindo o Brasil em Fios, 200 anos de histórias e memórias, e a gente foi contemplado, não sei se todos sabem, né, pelo edital da Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro, o qual nos deixou muito honradas, né, e felizes de podermos estar com esse desdobramento, que é um braço do Fio às 5 Pontos, que lá no Instagram a gente vem realizando essa série de conversas bordadas para tentar aí, fazer com que esse mundo vire mais um bastidor. Ah, não acredito, ela entrou, minha cunhada, minha cocunhada. Consegui, Que coisa consegui. Boa! Conseguiu entrar. Conseguimos, Marisa. Tá Oh, querida vendo? minha, ainda não mandei para ela a nossa trama de ontem. Mas que bom, que bom. Fiquei muito contente. Ela já falou que teve com você em Miguel Ah, foi Pereira. Aí eu maravilhoso, falei, só maravilhoso. acredito vendo, quero ver a foto. Então, eu Ah, estava vou aqui. mandar. A gente só tem o vídeo, a gente não tem foto. Eu fiz um vídeo. Fez um Então... vídeo, melhor ainda esse vídeo. Mas que bom, seja bem-vinda. Então, eu vou passar a palavra agora para a Ângela e depois para a Regina. As duas vão se apresentar, dizendo quem são vocês na fila do fio. Conta aí, Ângela. Meu nome é Ângela Maria Vilas Boas. Estão me ouvindo bem? Super bem. Meu nome é Ângela Maria Vilas Boas. Sou uma aprendiz, literalmente, de bordado. O meu primeiro bordado, assim, que eu aprendi, já aprendi adulta, né? Mas sempre gostei muito, sempre fui muito ligada, muito curiosa, né? Com os trabalhos manuais, com bordado, minha mãe bordava, mas não ensinava. Minha mãe bordava, mas não ensinava. Não ensinava. Não ensinava. Como é o nome da sua mãe? Minha mãe era Alice, o nome dela era Alice. Alice. É Lindo falecida. nome. Bem bacana mesmo. E é o nome da minha neta hoje. Meu filho batizou minha filha com o nome da minha mãe. Então, eu aprendi o ponto cruz com uma irmã minha, que era um sonho, uma paixão, e eu realmente cheguei a dominar a arte do ponto cruz, que o ponto cruz nada mais é do que um bordado muito técnico, né? Então, você aprendeu aquilo ali, é só você copiar, né? Mas eu até hoje sou uma apaixonada, é um bordado que eu sou apaixonada mesmo. Bordado livre é essa coisa da liberdade, né? Eu tenho que aprender a lidar com a liberdade, que não é uma coisa simples, né? Uhum. Porque você precisa saber usar, colocar cores, e onde você vai aplicar os pontos. Essa liberdade parece que é uma coisa simples, mas não é. Para mim, não é. Adorei essa expressão, aprender a lidar com Não a é. liberdade. Exatamente. Começar o bordado livre é bom para isso, mas tem essa Tem um singularidade. desafio, né? Tem um desafio. Exatamente. E para diferente, né? Para muitas é muito fácil, porque você sai criando, né? Sai fazendo, mas para outras não é. Tem onde é que você vai aplicar tal ponto, as cores, que não é o bordado o ponto cruz, né? O ponto cruz é já tem aquela estética, aquele risco, você pega o risco e vai. Mas eu sou uma apaixonada pelo bordado, pelos trabalhos manuais em geral. Sou assim uma tarada. Ângela, e você fala da onde? Eu conheço a Lúcia, no momento eu falo de Jacarepaguá. Eu sou uma baiana que vivo no Rio há muitos anos. Eu para o Rio, trazida com 6 anos de idade, estou com 66. Olha isso, 60 anos. 60 anos. Carioca, total, né? Não fala isso. Não, é baiana de raiz e carioca de criação. Eu sou baiana de coração, tenho banzo,
A Bahia, eu saí da Bahia, mas a Bahia não saiu de dentro de Não, mim. e não Sou deixa uma sair nunca, não deixa sair nunca. Sou nunca uma esse axé. apaixonada, Você eu tenho muito nasceu orgulho. aonde na Bahia? Eu sou soteropolitana, nasci no bairro do Rio Vermelho. Ah, olha que lindo, gente. E Como? sou, Como não? Como não e sou isso? Ângela Maria por causa da Ângela Maria, Ah, curiosidade. lindo. Então, eu sou uma baiana apaixonada, muito orgulhosa da minha terra, do meu Nordeste. Viva o Nordestino, o Nordeste. Viva, Salve os Viva. viva. nordestinos. É Axé. isso aí. Então, vamos que vamos. Vamos que Já vamos. falei. Obrigada, muito obrigada. Eu falo no Agora... momento de Jacarepaguá, mas eu moro em Vista Alegre. Ah, tá. Conhece? Sim, Conhecem? sim. Não de ir, mas de ouvir falar. Lá perto de Irajá. Tá, aqui pertinho, na verdade. Eu Né? conheço aí porque eu fiz, a Lúcia, a Tânia, fizemos oficina aí no Bordado Carioca. Ah, tá, por conta do museu aqui, né? Foi, era o Porto Maravilha na época, Aham. né? Chama a Idla para vir para cá. Chama Vou o falar com ela. Baiana Uma mestra maravilhosa. querida, uma mestra que é uma baiana também, uma pessoa, que doce de pessoa, é verdade. Doce. Vou falar com a Idla. É mesmo, vou falar. Agora a Regina vai se apresentar. Regina, eu? Isso, Regina, tu. É que eu entrei meio assim, estava dando janta para a Alice, que é minha neta também se chama Alice. Alice. A Alicinha até que está ouvindo a história, querendo Que coisa bordar boa. também. Olha. Então, na verdade, eu já até coloquei no grupo, falei no grupo, né? Porque eu achei que foi assim. Eu entrei nesse grupo meio de gaiata no navio, estava meio Nada é por peixe fora acaso. E aí, depois que eu conheci a Glória, que é a minha Dinda, né? Nossa, Dinda. Nossa Dinda. Ela me ajudou muito e está me ajudando muito. Então, eu estou começando a pensar aí o que eu vou fazer. Mas, falando sobre mim, eu sempre trabalhei muito com o intelecto, né? A questão da academia, e zero coisa lúdica, coisa manual. Eu estou assim, eu não ouvi, na verdade, as outras pessoas falando, né? Já teve vários encontros aí, eu não ouvi, mas eu imagino, pelo que eu tenho visto no WhatsApp, que as pessoas estão muito ligadas a isso, né? A essa questão do bordado. Tem de tudo, amiga, Não tem é o de caso. tudo. Então, O balaio é sortido. Pois é. Então, assim, não sabia como fazer, né? Na verdade, desde a aposentadoria, em 2014, que eu venho procurando esse meu lugar no mundo, né? Uma vez que eu fui professora durante 32 anos e estudei muito, fiquei, né, fazendo todos os cursos da academia, né? E depois eu falei, gente, eu não quero mais isso, eu quero fazer o que eu não fiz ainda, Isso aí. que é fazer alguma coisa ligada à arte. Então, hoje, eu comecei a fazer aula de ukulele e também me encontrei agora, né, nesse grupo. Então, eu começo a desenhar, só que assim, eu estou começando a desenhar no papel e depois passar isso para o pano. Isso é meio louco. É um processo, É um processo, então eu estou assim, café com leite mesmo. É isso que eu me sinto nesse grupo. Maravilha, Mas me maravilha. sinto honrada, agradecida a você, Marisa, por você sempre me levar para as boas. Às vezes, e muitas vezes, eu não aceito, porque não estou, né, com essa disponibilidade assim, até emocional, mas a Marisa, desde sempre, querendo não só me levar, que eu sei que não é só a mim, mas ela como agregadora que é sempre levar todo mundo junto num barco legal, né? Eu acho que todo mundo pensa assim também, né? Só vale a pena se a gente for junto, né? É bom, ninguém não solta a mão de desiste, né? ninguém. Não desiste, né, Marisa? É isso Não, aí, não Regina. pode, Não não desiste pode. de você, muito bom. Não desiste não também de desiste, mim, não, hein? Claro que não, nem vocês de mim, por favor. Não, eu estou sempre às 5. Sempre às 5, né? Sempre Aqui às 5. ninguém desiste de ninguém. De Todo ninguém. mundo Isso, Não larga a mão de ninguém. ninguém. Maravilha.
Maravilha, Rê. Seja bem-vinda, Ângela. Só Aí eu mostrando queria aqui quem está do meu saber. ladinho, rapidinho. Só mostrar quem está aqui do meu ladinho. Ah, deixa eu ver, Alice. Ai, Linda Alice! demais, sempre Oi, linda. Está com a camisa de Alice! quem? Do Olha a Fernando. camisa, olha essa camisa de Fernando Mendonça, do bloco do Céu Não na é? Terra. E esse E cabelo lindo, Alice. o cabelo dela tá uma coisa, né? Tá uma coisa de linda. Ela tá sempre linda, sempre linda. Um Dá tchau, beijo. pessoal. Dá tchauzinho. Tchau, querida. Tchau! Vamos bordar, hein? Uhum. Tá linda ela, parabéns, sempre fofa. Ah, Bem, é. tem alguém que chegou agora também, hoje, que é o primeiro dia, para poder se apresentar para o povo? Ou todo mundo que está aqui já estava nos outros? Eu. Oi, gente. Diga lá, quem é você na fila do fio? De onde você Oi, fala? querida. Regina não falou de onde ela fala. Desculpe. Deixa eu só falar, desculpe. Eu estou em Miguel Pereira, mas eu sou do Rio, mas estou aqui desde 2020 morando em Miguel Pereira. Estou aqui na minha casa. Isso aí, sua segunda casa, pronto. É. Pois pronto. E Então, agora, Silviane, diga lá. a gente já está conectada nesse fio, né? Assim, nas redes, Verdade. juntas. Oi, Silviane, que bom Oi, te Sara. ver, Silviane. Amor, Que bom. gente, estou de Teresópolis, aqui com frio, essa hora já estou aqui congelando. Agasalhada. E eu pensei que o mundo é um bastidor e é uma cozinha também. Eu estou aqui ainda lavando louça de lanche, de aluno, de aula. Claro, é uma cozinha, é um banheiro, é uma sala, é uma gaveta para arrumar. O mundo é isso, né? É isso. Mas muito queria estar junto de vocês, aí botei aqui na cozinha aqui para poder estar ouvindo vocês. Estou amando acompanhar. Maravilha. O Ai, que marido. bom, que bom. E o que você faz? Conta um pouquinho para gente. Então, eu sou de Teresópolis, né? Assim, decidi morar aqui, casei com o pai da minha filha aqui, decidi ter uma vida aqui. E fui para Nazaré Paulista num evento, né? Era um centro de vivências, e tive um encontro assim, com a tecelagem, um amor mesmo. Assim, eu sou completamente apaixonada pela tecelagem manual. Assim, e essa chegada da tecelagem na minha vida veio, até escrevi no texto isso, né? Eu falei, vou fazer um currículo meio eu falando de mim, né? E eu estava grávida da minha filha, então desde então eu venho mergulhada assim na tecelagem, amo pesquisar, estou sempre assim, é a minha paixão. Maravilha. Também sou apaixonada, mas não sei nada de tecelagem. Nesse Ainda. eu sinto assim, né, que nós somos todas, né, essas manualidades, textos, né, a gente vem de uma mesma raiz, né, a gente está todo exatamente. lançado, né, e poxa, aí conheci a Glória uns 3 anos atrás, exatamente. Glória é pop, né? Glória é pop. A gente trouxe o Alexandre Berti aqui em Teresópolis. Ele é maravilhoso, ele também já veio no fio, incrível, incrível. Meu irmão. E aí a Glória veio aqui, porque soube que o Alexandre estava aqui em Teresópolis e veio. Aí conheci a Glória, e desde então a gente está enredada nessa teia também. E aí ela que me convidou, assim, falou assim, Viana, tá rolando esse projeto, e eu bordei um coração, sabe, recentemente, assim, na pandemia, a gente fez um trabalho que eu chamei Um Coração, eu fiz um mapa do Brasil e enchi de corações, pedi para as alunas. Olha, eu quero ver isso. É lindo, Marisa. A Glória tem o coração da Glória. A gente está com esse projeto, né? Até eu queria ter exposto ele mais uma vez esse ano, mas eu estive no fio, né, com você, né, com Pontos em Fios, porque eu trabalho aqui no Centro Cultural e dou aula aqui. Então, todo ano eu desenvolvo um projeto com as alunas, né, de exposição. Aí, ano passado foi o Pontos em Fios, né, que eu tive... Que lindo, lindo. 5 pontos, né? Tive com a Cristina Vilaça. Sim, né? sim. Com a Ana Andrade, a gente fez o Pontos em Fios, né?
E esse ano eu estou no projeto que é o Memorare, né? Que eu até falei no Festival Fibra de Artista sobre esse projeto. Ah, no Fibra, legal. Então, estou aí. Estou feliz aí de estar participando. Já fiz um desenho. Eu vou falar um Isso pouquinho aí. sobre a causa indígena. Né? Olha, forte. Uma antropóloga aqui que está fazendo um trabalho com mulheres indígenas, lideranças. E eu descobri, eu com essa cara branca, que minha avó era indígena. Tá vendo? Tá vendo? Minha avó Juraci, rezadeira, me sentava na varanda e me rezava, sabe? Então, Que lindo, que forte isso. essas conexões. Maravilha. Então, estamos juntos aí, querida, nesse fio, com essas mulheres lindas. Também estou adorando conhecer todo mundo. Um beijo. Um beijo, seja bem-vinda. Então, para quem talvez esteja chegando por agora, esse projeto, né, que passou no edital, ele tem duas frentes. Uma é essa oficina que está acontecendo aqui, online, e a gente vai fazer 8 encontros, né, e pessoas do Brasil todo estão participando e enriquecendo aqui a nossa oficina. E o segundo momento também está acontecendo, e temos, acho que 3 pessoas ou 4 pessoas com a Bida aqui, que é o bordado físico, né, que vai virar um catálogo virtual, expressando o tema do projeto, mas sendo uma pessoa apenas de cada cidade do Rio de Janeiro, porque é um edital que só podia contemplar as cidades do Rio. Então, é isso. Então, por isso que, às vezes, as pessoas estão falando estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, do projeto, aí vocês já sabem que estão se referindo ao catálogo virtual que a gente vai lançar dia 20 de janeiro. Mas a mulherada e também alguns bordadeiros já estão a todo vapor aí elaborando esse bordado. Tem mais alguém que está chegando hoje? Ou não? Todo mundo aqui já se apresentou? Cristina chegou, Lúcia está aí, Ana a gente já falou, Silviane, Cleide Paulo também, que bom. Bida, Sara Mota, tudo bem? Lumena. Lumena já falou, né? Já falei, sim. Já falou semana passada. E a Sara Mota também, né? Tem um Galaxy. Já falei. Já falou. Tem um Galaxy aqui que eu não sei de quem é. E aí é isso. Estamos nós aqui. Então, vamos para a nossa segunda parte, que eu preparei um texto, selecionei um texto para a gente fazer a leitura, né? A metodologia da oficina, ela perpassa pela leitura de alguns textos, e aí a leitura mesmo, né? Cada um lê um parágrafo, e no final a gente conversa sobre a leitura. E eu não sei se vocês estão, o que vocês estão achando, né, da metodologia, mas assim, para a gente que é professor, é tão bom ver gente lendo, né, parar para ler, né, e aí a gente também já deixa aí, né, no subtexto, né, o que a gente acredita, né, que a gente acredita na força do livro, da leitura, né, do compartilhar esses saberes. E aí hoje, antes de começar a leitura do texto, eu mandei para vocês, não sei se vocês conseguiram separar, mas se não conseguiu, gostaria que vocês fizessem agora, o papel e a caneta. Está todo mundo aí com o papel e a caneta? Pode ser um bloquinho. Sim, estou aqui. Tá. Então, eu vou passar uma tarefa antes do texto, porque hoje a gente vai falar sobre a Peraí que eu vou história pegar o do meu, bordado. peraí. Tá, pode buscar. Isso, mochilaninha!
E a mochila, gente? Ai, deu problema com a mochila. Que mochila. Não sei, teve uma criança aí que gritou aí para alguém que a mochila é do Galaxy Prime J5. Então tá todo mundo já tá todo. Olha, a Joseli chegou. Disse, mãe. Tá todo mundo com. Já posso passar a tarefa? Todo mundo já voltou? Quem foi buscar? Tudo bem aqui. Tá bom. Então é o seguinte. Hoje a gente vai passear um pouquinho pela história do bordado. Então, antes da gente abrir o texto, eu gostaria que vocês respondessem a primeira questão, que é: o que eu sei sobre a história do bordado? E aí vale colocar qualquer coisa, pode botar em itens, pequenos itens, não é um texto grande, não. São, assim, pequenos itens que depois a gente vai desenvolver. Mas, assim, o que eu sei sobre a história do bordado? Vou dar um tempinho para vocês fazerem, tá? Fazer o quê mesmo? É para, assim, o que eu já sei sobre a história do bordado. Ah, tá. É isso. É super simples. O que eu já sei. Foi? Podemos seguir? Oi. Podemos seguir. Então tá. Então eu vou abrir o texto. Pode ser? Todo mundo já escreveu pelo menos uma, duas coisas? Então vamos lá. Eu vou abrir. Compartilhar aqui a tela. Deixa eu ver se é esse, tá, gente? Porque agora... Ah, tá. É esse. Vamos lá. Quem gostaria de começar a ler? Eu posso começar. Tá bom. A história do bordado. Posso começar? Sim, sim. A história do bordado. Deixa eu tirar esse negócio da frente.
A história do bordado origina-se com o bordado ponto cruz. Oba! Oba! Registros históricos remontam na pré-história. No tempo em que os homens moravam em cavernas, o ponto cruz era usado na costura das vestes, feitas de peles de animais. As agulhas eram feitas de ossos e, no lugar das linhas, eram usadas tripas de animais ou fibras vegetais. Legal. Continua? Não, quem pode continuar? Obrigada. Eu. Existem relatos de que o bordado seja tão antigo quanto a humanidade e de que o bordado com aplicação já era apreciado pelo homem há 300 mil anos antes de Cristo. A base disso seria um fóssil encontrado na Rússia que tinha as vestes adornadas com grânulos de marfim. Como a maioria das outras artes têxteis e dos trabalhos com agulha, várias técnicas da arte dos bordados surgiram no Oriente Médio. A arte dos bordados manuais, com suas variadas técnicas, ainda é bastante utilizada nos dias atuais em todo o mundo. Quem continua? No início do século XX, surgiu o bordado à máquina, feito em máquina de costura doméstica reta a pedal, que ainda é utilizado. Mas este tipo de bordado requer bastante trabalho por parte do bordador, que tem de movimentar braços e pernas para bordar e tem pouco rendimento comparado a outras formas de bordar. Na década de 50, surgiu o bordado em máquina de costura zigue-zague industrial, garantindo uma produtividade maior, exigindo do bordador, entretanto, mais habilidade e agilidade, pois o movimento do bastidor tem que ser feito de forma manual. Obrigada, Cris. Então, acompanhando a evolução tecnológica no mundo, na década de 80, surgiram as bordadeiras eletrônicas profissionais e industriais. Acompanhadas de softwares de criação, aliaram ao antigo prazer de bordar a facilidade, a praticidade, a produtividade e a elevação da renda. Desde seu surgimento, as bordadeiras eletrônicas e os softwares de criação de bordados têm sido aprimorados constantemente. A cada ano surgem novos modelos com mais recursos para facilitar o bordado dos bordadores. A partir das bordadeiras eletrônicas, cresceu muito o número de homens envolvidos no trabalho de bordados, tanto na parte de softwares quanto na operação das máquinas. Quem continua? Posso continuar. Peraí. O bordado. O bordado industrial, como o próprio nome já diz, é dirigido à indústria da confecção, com máquinas que produzem múltiplos bordados iguais ao mesmo tempo. Essas máquinas são encontradas em grandes confecções ou empresas de bordados que normalmente prestam serviços somente para clientes com grandes produções. No trabalho com bordados profissionais, dispõe-se de um grande e variado campo de trabalho. Para muitas pessoas, é a oportunidade de iniciar seu próprio negócio, mesmo sem experiência. Para outras, a possibilidade de incrementar sua empresa de confecção. O bordado profissional é um negócio que pode ser iniciado em casa, como empresa informal, o que facilita muito a oportunidade de trabalho, pois minimiza os custos. A área de atuação é vasta. Pode-se prestar serviços de bordados personalizados para particulares, como bordados de nomes em toalhas, fraldas, camisetas, lençóis, etc. Alguém continua? Alguém continua, por gentileza? Pode-se também prestar serviços de personalização de uniformes para empresas, escolas, camisetas de turismo, igrejas, estudantes, terceira idade. É possível também montar quiosques de bordados em shoppings, supermercado e aeroporto, ainda prestar serviços de personalização para pequenas empresas de confecção. O bordado é uma arte milenar.
que, mesmo tendo passado por várias transformações nos seus processos de fabricação, não perdeu a sua essência e, através dos avanços tecnológicos, tornou-se uma excelente fonte de renda. Aí tem o nome, né, da Simone A Batista. fonte, Simone Batista de Miranda Rebouças, site Fanny Bordados. Ok, vamos então para o segundo. A história dos bordados. Introdução. O bordado é a arte da decoração de tecidos por costura de desenhos, utilizando linhas e uma agulha. Por vezes, outros materiais, como tiras metálicas, pedras preciosas, semi-preciosas e lantejoulas, são utilizadas para acrescentar riqueza a essa técnica de costura decorativa. O bordado à mão envolve a costura manual dos desenhos no tecido. Esse processo é demorado e penoso, mas produz resultados surpreendentes. Obrigada. A história do bordado. A utilização do bordado como forma de decoração existe desde que o homem começou a usar as primeiras formas de roupa. Os desenhos bordados eram resultado de um trabalho árduo e dedicação extrema na tentativa de obter uma decoração distinta. Os vestígios do bordado remontam à Idade do Ferro. A história do bordado teve início quando o homem primitivo descobriu que poderia usar fios para juntar pedaços de pele para fazer roupas, como processo natural de aprendizagem. Também descobriu que o mesmo fio poderia ser utilizado para fazer padrões decorativos sobre as roupas. O passo seguinte foi a adição de outros materiais, tais como pedras e ossos, a esse processo. Só um minuto, desculpa. Vários exemplos de belos bordados à prova de um excelente trabalho da civilização antiga. Prova de um excelente trabalho das civilizações antigas ainda sobrevivem até hoje. As amostras podem ser encontradas desde o Antigo Egito, China, Pérsia, Índia e Inglaterra. Cada país tem seu próprio estilo distinto de bordar, que incorpora a cultura e as imagens da sua história e tradição. Aí temos uma imagem, né, do bordado na Grécia Antiga. O que vocês veem aí nessa imagem? Muito detalhado, né? Fiquei impressionada agora. Eu pensava numa coisa menos... É uma caça, né? Uma cena de caça, talvez. Mas De já luta, de já tem luta. cavalo, mas tem um animal ali. Eu vejo uma imagem de degladiação, né? Isso, de luta. Né? Porque eles estão vestidos. Você poderia ampliar a imagem, porque eu estou com dificuldade de ver. Eu também estou com o computador colado na cara. Por isso que eu não estou lendo. Como assim abre com o dedo? Eu não abro como você vai abrir. Eu estou com o celular, eu vou com o dedo e eu consigo abrir. Ah, tá. Eu vou tentar abrir um pouquinho. Isso, já abriu. No texto também, tá? Tá. Abrir texto. Abro sim, peraí. Está muito pequenininho. Ah, vocês deviam ter falado. Que eu estou com uma tela enorme. Verdade. Estou no celular. Aí tá ótimo. Bom que a gente vai alterando aqui mesmo, né? Mas vamos voltar para a imagem, então. Melhorou? Melhorou um pouco. Mas uma eu vou luta. mandar, tá? Eu vou mandar esse material para vocês assim que a gente terminar a oficina. Tá. E aí vocês podem abrir, como ela falou, né? Abrindo no celular, a gente consegue ver melhor. Deu uma melhorada, Glória? Podemos passar?
Sim, Sim. pode. Falta esse trechinho aí. Bordados também foram considerados um símbolo de riqueza e poder. Muitas cenas da história são frequentemente retratadas em tecidos bordados. Poderoso e magnífico exemplo é o Bayeux Tapestry, com 231 metros de comprimento, que retrata a Batalha de Hastings em 1066. Então, vamos a ele. Vou aumentar, tá? Ele também. Olha isso, gente. Nossa! E trabalho. Isso deve ser uma loucura ver isso de perto, né? É. Deve ser mesmo. Deixa eu aumentar Mas aqui. isso aí Tá? eu não entendi. Isso é ponto cruz? É o que isso? É o bordado? Que técnica é? Não dá para ver se é ponto cruz, Não dá para ver. É. Mas Não é uma provavelmente pela tapeçaria? história. É uma tapeçaria. Eu acho Pode ser feito em ponto cruz, né? É. O que eu acho, Marisa, talvez, que essas coisas assim muito antigas, porque o bordado é uma coisa que é feita em cima de um material, né? Em cima de um tecido, né? Essas tapeçarias antigas, elas são tapeçarias mesmo, elas são feitas em teares. E ali vão saindo as figuras conforme a pessoa tece. Então, eu acredito que essa daí seja uma tapeçaria mesmo, e não um bordado. Sabe? Ela fala em bordado, aqui em cima fala, né? Talvez porque esse conceito de bordado está fazendo uma visão bem ampla, né, no sentido incluindo a tapeçaria, o tecer. Incluindo as figuras que a gente consegue fazer na tapeçaria também, né? Acho que a gente poderia pesquisar melhor sobre isso. Na origem. Isso aqui, né? Vocês vão entender daqui a pouco onde é que a gente vai, para onde a gente vai caminhar, mas guardem isso aí. Tá aí, quem pode continuar, por favor? Só um minutinho. Posso? Pode. Revolução Industrial e o bordado. A descoberta do tear industrial revolucionou a indústria dos bordados. Em 1800, Josué Hillman trabalhou na concepção de uma máquina de costura. Isso revolucionou a indústria e iniciou uma cadeia de acontecimentos que conduziram ao desenvolvimento das máquinas de costura, na década de 1860, e a invenção dos teares de bordar alimentados à mão em 1870. O bordado à máquina cresceu com altos e baixos. Os computadores vieram transformar a indústria e tornar o processo mais fácil e ágil para a produção em massa dos desenhos bordados. Bordado hoje, né? Uhum. E aí a gente tem uma pequena conclusão. Conclusão. Os bordados, como forma de arte, têm ajudado a nossa civilização a tornar-se mais consciente da beleza criada por uma agulha e uma linha. Desenhos intricados, padrões coloridos, complexos e brilhantes têm acrescentado uma beleza própria aos tecidos, acrescentando valor à sua utilidade. Pois bem. Aí aqui tem a referência. A referência, né? Então tá, então aqui eu vou parar de compartilhar. Assim que eu conseguir. Consegui. Aperto, aí eu volto, aperto até conseguir. E aí, então, assim, a proposta agora é que a gente volte à pergunta que eu fiz inicial, que vocês olhem para a resposta que vocês deram e
depois da leitura do texto, vocês vão pensar assim, o que eu já sabia? Aí vocês podem até acrescentar, talvez vocês tivessem esquecido, né? O que eu já sabia depois da leitura do texto. Vê se ficou faltando alguma coisa que você... Não, mas isso que eu li no texto eu já sabia, mas eu não, na hora eu não lembrei de colocar. Aí a gente chama isso de cola, mas é fundamental a cola. É fundamental, porque é aquela zona de desenvolvimento proximal que Vygotsky tanto fala para a gente, né? Que a gente precisa, às vezes, de uma vírgula para desenterrar aí toda uma conjunção, né, de estrelas. Então, assim, depois da leitura do texto, a tarefa é o que eu já sabia e o texto me fez lembrar. É isso. Eu vou falar... Deixa eu aparecer aqui, peraí. Eu vou falar de uma coisa que o texto me fez lembrar, que o bordado é o registro de uma época, de um local, e a cada tempo ele sofre suas transformações de acordo com a necessidade social, né? Então, você veja, eu que gosto muito do ponto cruz, na Rússia ele tem um valor até hoje, né? Sim. E você reconhece um bordado russo, embora ele tenha praticamente uma cor, seja usado uma cor somente, né? No ponto cruz, mas você reconhece que é daquele local. Então, o bordado também tem isso, né? Ele tem um registro de uma sociedade. Maravilhoso. Mas Ângela, o que você anotou que você já sabia? Eu já sabia isso, né? Isso daí eu já sabia, e ele me fez realmente entender que é isso aí mesmo, que a gente viu isso aí no texto, né? E ele registra épocas. Sim. Né? Ele acaba sendo também meio, como é que chama aquela área que a gente estuda? Uma paleografia, né? Ele acaba fazendo parte da... Ele é um registro, é uma pegada. O bordado, a gente podia chamar que ele é um grande contador de histórias? Com certeza. Ele é o registro de uma sociedade, de uma época. Você vê, o bordado tradicional, ele hoje em dia, ele não é que seja, que não exista, tem sua beleza, mas ele hoje sofre uma desconstrução. Porque o bordado livre, que é isso que eu falei no início, a questão da liberdade, né? Que mexe com a gente. Então, o bordado ele tem uma questão social muito forte. Muito, muito. Quem gostaria de falar? Eu. Do que sabia e depois do que lembrou a partir do texto, que já sabia, mas tinha esquecido que sabia. Assim, eu fiz uma lista, muitas dessas questões que apareceram estão na minha lista. Mas, assim, eu já sabia, mas não associei diretamente a costura com bordado. Porque quando você vê lá que se costurava, se, né, viu que era possível juntar um couro com o outro para fazer uma roupa, eu falei, olha, eu não associei isso, apesar de eu ter trabalhado com antropologia há muito tempo, né? E essa parte da história eu acho maravilhosa, né? Quando o homem descobre que é legal viver em bando, né? Acho que tem regra, viver em legal bando. Viver, em bando é bacana, mas tem regra. Né? Não pode dar pedrada na cabeça do amigo, né? Não pode. Não pode. Não pode empurrar o amiguinho. Não pode empurrar o amiguinho. Então, assim, eu achei o texto é muito interessante, mas assim, eu acho que eu não gostei do texto, porque ele te joga um balde de geografia no início que eu não faria o texto desse jeito. Mas tem dois textos, né? Tem dois. Você está falando então é por isso, porque assim, começa falando do industrial. Eu falei, poxa, mas como assim, né? Não, foi muito rápido. A gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá no que porque a gente não gostou. Eu comecei lá atrás, eu botei o bordado é uma expressão cultural, né? E que tem distintas formas.
Tanto que a gente viu aí o bordado russo é de um jeito, o bordado francês é de outro. Por quê? Porque o bordado expressa a cultura daquela sociedade. Sim, e cada sociedade vai exatamente. expressar essa cultura de uma forma. E isso vai estar presente no bordado. E, obviamente, que desde sempre, o texto me lembrou isso, eu achei muito legal, o bordado também, desde sempre, tem, além dele ter essa força de contar a história, né, da cultura, ele também tem uma pegada utilitária maravilhosa, que a gente não pode esquecer. Né? Não é só a beleza, é a beleza também com o utilitário. uhum. Né? Mas a beleza tá sempre. Né? Então, ele conta a história dos povos. Né? Por exemplo, a gente tem eventos, né, que são marcados por série de bordados que contam a história daquele evento, a importância daquele evento para aquele povo. Né? Então, assim, e isso me remete muito, não sei se eu falei na nossa primeira aula, que a minha relação com o bordado é isso, é a história que eu fui acompanhando desde menina no campo, da importância, por exemplo, da camisa de pagão. Quem não tem uma camisa de pagão bordado, caramba, né? Que família é essa, né? Que não comprou uma camisinha de pagão, mesmo que ninguém bordasse na família, comprava daquela bordadeira assim, muito maravilhosa da região. Né? Então, o bordado parece que sempre teve essa pegada de ser utilitário, mas também de marcar a história de eventos. Né? A criancinha nasce e tem a sua camisinha de pagão, sabe? Pode ter depois uma camisinha com inicial ou com a inicial do pai e da mãe. Né? Então, tem essa força do bordado que está lá atrás. Isso o texto me lembrou. Ok? Maravilha, maravilha. Alguém mais quer comentar, assim, o Eu que queria sabia e do comentar. que o texto lembrou? Tá. Eu quero acrescentar também, né, que nessa questão cultural, o bordado também tem uma importância reveladora. Então, as mulheres não podiam ler, aprender a ler e escrever, mas elas bordavam cenas reveladoras. Então, contavam história. Isso é muito, muito importante, porque elas relatavam momentos, questões importantes através do bordado, era uma forma de expressão. E aí eu queria falar que tem a Ana Maria Machado, ela fez uma tese sobre bordado, e que ela conta a história do bordado de uma forma muito interessante. Né? Olha, que legal! Depois você compartilha com a gente. Vou procurar aqui, porque fui pega de surpresa com esse tema, mas ela coloca bem isso, assim, e fala, inclusive, que os bordados, né, o trabalho manual, foi substituído pela máquina de escrever na época da Revolução Industrial. Então, as mulheres podiam sair de casa para poder ser secretários, a máquina, né? A importância do bordado na história da humanidade é muito interessante. Maravilha, maravilha. Muito boa. Queria falar também. Posso? Pode falar. Então, eu fiquei mais me pegando no texto da aula passada, naqueles conceitos que a gente trabalhou, que eu acho que me ajudou a pensar, mas eu fiquei com uma dúvida, assim, alguma coisa que, assim, esse conceito mais amplo, quando está se falando agora do bordado, que aí falou da tapeçaria, do tecer. Então, a gente está conversando, mas eu fiquei pensando assim, as sociedades mais primitivas, por exemplo, os índios brasileiros, eles não bordam, mas eles produzem, eu não sei falar isso, como é que é, né? Mas eles produzem a vestimenta. E como é isso? Eles tecem, né? Eles tecem. Tecer diferente de bordar. Vamos pensar assim? Ou vai estar nessa ideia mais ampla? Aí a gente pensa junto isso. Eu acho que eu estou pensando nisso também. Aqui nós temos especialistas em tapeçaria que vão nos dar aí o fio condutor para a gente pensar. Vai lá, Cecília, Silviane. Então, eu acho que o Vai ser incrível. Muito forte é essa conexão, né, de que antes do industrial, do tear industrial, todo tecido bordado era tecido, né, manualmente, né? E muitos desses bordados a gente vê na Guatemala, né?
aqueles bordados, né? Eles eram construídos ao mesmo tempo que o tecido era construído, né? Eles são bordados ao mesmo tempo que são tecidos, né? E essa coisa que a Cecília falou, né? De qual é essa fronteira, né? Entre a tecelagem e o limiar, né? bordado. De uma artesania para outra. Qual é? E uma coisa que eu achei lindo que você falou, né? Que o bordado é um grande contador de história. E a primeira coisa que me veio de história de bordado foi a questão das arpilheiras, né? Sim. Como são mulheres chilenas, né? Que elas bordavam arpilheiro, quer dizer, era um saco de batata, né? Tipo de juta. Elas pegavam aquele saco de juta e cortavam roupa dos filhos que tinham sumido no Chile. Sim. E com essas roupas elas faziam como se fossem estandartes de revolta, né, de resistência, né? Tipo, qual o nome desse grupo? Desculpe. As arpilheiras. As arpilheiras lá do Chile. Ah, tá. Lá do Violeta Parra, né? Das mulheres que lutaram contra o Pinochet, contra a ditadura, e elas se reuniam para bordar, e aí, para eles, aquele mundo patriarcal, machista, diz, são um bando de mulheres que estão só bordando, nada. Elas estavam ali, né, denunciando toda uma ditadura. Mas porque elas bordavam, e esse bordado conseguia... A gente tem uma bordadeira, arpilheira, a Suzana Alegria, no nosso grupo de bordados militantes. Então, a gente está muito, né, participando dessa história. Então, esses bordados, elas conseguiam sair, esses bordados conseguiam sair do Chile e ir para a Europa, e a denúncia se espalhar. Então, assim, a importância desses bordados foi romper fronteira além do Chile. Então, elas pegavam a camisa do filho, do marido, seja de quem fosse, de alguém que tinha sumido, desaparecido, e ali dentro da trama elas passavam as informações para sair do Chile, para a Europa, para algum lugar, dizendo socorro, né? Então, estão nos matando, né? Então, nesse sentido, foi um trabalho de resistência. E até hoje ainda tem no Chile esses grupos, né? A Suzana é uma representante aqui no Brasil. Mora aqui em Como é o nome dela, Suzana? Suzana Alegria. Um movimento lindo que uma moça propôs, que são as 1000 agulhas pela dignidade. Sim, né? sim, que veio no fio também. Então, acho que são esses desdobramentos que a Célia falou, né, da arte, né, essa beleza que era a arte da mulher, né, ela fazer o enxoval ali, né, acho que me veio, essas foram as coisas que me veio assim da história. Maravilha, maravilha. Aí eu posso passar o outro desafio? Pode. O terceiro desafio é o que eu descobri. Ou seja, o que realmente eu não sabia. É um exercício que é muito bom a gente fazer com a gente mesmo, né? Assim, o que realmente eu não sabia e eu descobri ali, lendo ali aquele texto. O que eu descobri? Anotem aí, por favor. Anotem e já podem ir falando. Quem quiser falar... Eu queria falar, Marisa, porque eu já ia falar no primeiro momento, mas eu estava pressentindo que a minha fala não teria a ver com esse momento. Mas agora, quando você falou isso, fez todo sentido para isso que eu vou dizer. Alguém aí disse, agora eu não me lembro, eu estava tentando anotar, eu estou conhecendo vocês agora, né? E alguém falou que esses trabalhos manuais, né? Na verdade, a máquina de escrever, né, tomou esse lugar. E aí eu fiquei pensando o quanto, assim, no meu caso, eu acho que no caso de muitas mulheres, a gente se afastou desses trabalhos manuais ditos de mulher, de dona de casa, né? Para tentar uma coisa diferente, né? É um caminho torto que hoje, e já há algum tempo, eu me dou conta de que não tem nada a ver, mas dividir esse trabalho intelectual e o trabalho manual, né? Eu acho que até dentro dessa questão do capitalismo mesmo, né, que colocou isso, e eu, pelo menos, vesti essa camisa, e conheço outras mulheres, principalmente, que vestiram essa camisa. Então, para mim, o bordado, o que você fala o que eu descobri? Eu descobri tudo. Né? Agora, não só com esse texto, mas conversando com a Glória e conversando com Marisa, né, descobri que
E falando, você, né, Célia Dias, que é antropóloga, e outras pessoas que estão tão ligadas, né, à história, ao conhecimento, ao saber, né, e também as pessoas que não são, né, escolarizadas, que tudo é uma coisa só, e está todo mundo junto. Isso, para mim, assim, é uma surpresa. Vocês podem estar achando assim, nossa, onde você estava? Em que planeta você Nada disso, viveu, Rê, né? nada disso. Mas eu estou falando para vocês assim, a real mesmo, né? Porque eu achava, ainda que eu entendesse, né, que havia sempre essa separação do trabalho intelectual, do trabalho manual, e fazia uma crítica a isso, mas eu mesma vivia assim, fazendo Nessa dicotomia, né? Exatamente, né? Eu colocando isso e sempre fugindo desse lado manual. A minha mãe borda, né? Minha mãe... Lindamente, faz crochê, em ponto cruz, quando você lindamente. falou do ponto cruz, né? Que é o mais antigo, aí o texto falou, falei, caramba, minha mãe faz ponto cruz. Eu estou começando, só que agora minha mãe, né? Pelos problemas de saúde, ela está meio que esquecendo, meio que abandonando, e eu tentando resgatar isso, assim, muito tardiamente, a meu ver, né? Mas sempre é aquilo da sankofa, né? Nunca é tarde para voltar e pegar o que ficou lá atrás. Isso aí é para a vida. E também eu gostaria de trazer a imagem da Conceição Evaristo, quando a gente fala assim, o mundo se modernizou, as mulheres, né, tiveram que ir para o mundo do trabalho, enfim, e tudo isso foi muito importante, rasgar sutiã, enfim, tudo foi bom, né? Tudo foi muito importante, mas uma vez eu ouvi a Conceição Evaristo falando uma expressão que eu gostaria de trazer, que é você, em relação às artes manuais, né, que a gente percebe essa precarização, essa pouca valorização, que a gente viu também no outro texto, que depois eu vou passar para quem não estava, né, semana passada, discutindo a questão do gênero, né, que quando você vai dar banho numa criança, olha essa imagem, como é forte isso. Quando você vai dar banho numa criança, não é para você só joga fora, né? Você só descarta a água suja. Você não descarta a criança junto. E com o bordado e com as artes manuais aconteceu muito isso, né? Muito forte, né? Porque na verdade não era o bordado que nos oprimia, porque o bordado ele é libertador, né? Ele pode ser, mas a forma como era ensinada, né? Os lugares que nos colocavam enquanto mulher é que oprimia, e não a técnica do bordado em si, não o fazer. Eu acredito até que para as mulheres oprimidas, como a gente se sente muitas vezes, sentar ali para bordar o seu enxoval, muitas das vezes, devia ser o pouco momento que ela tinha com ela mesma, o pouco momento de meditação, né? Assim, de alívio, né? Ai, que bom, estou aqui, estou criando algo, e isso me faz bem, porque faz bem a gente, por que não faria bem? De autocuidado, agora, claro, né? que na opressão, né? De entrega. No avesso perfeito, né? Na pressão, aquilo, né? Fazia com que a pessoa tivesse até ojeriza de bordar, mas que em algum momento aquilo também, né? O ato de bordar podia até ser uma válvula de escape para tantos momentos de tristeza, né, que a gente sabe que nós mulheres sempre passamos. Então a gente também não pode generalizar. E eu acredito que hoje em dia a gente está lavando a roupa suja, né, dando banho nessa criança que é o bordado, mas não está deixando ele escorrer pelo ralo, né? A gente está jogando fora só o que não é para ficar, o que não é bom. O que vocês acham disso? Perfeito. Tá tudo bem? Tem uma coisa interessante disso daí. Eu acompanho algumas mulheres aqui no grupo de produção, em Caxias, e aí a gente observa que algumas falam assim, eu era obrigada a bordar. Eu fui obrigada, algumas até viveram em internato, né? Eu fui obrigada a aprender a bordar, né? Aprender a costurar. Então, assim, para quê? Para mim ser uma dona de casa, para mim ser uma mãe, né? E tudo. E durante muito tempo, o bordar para mim não foi prazer.
algumas mulheres aqui dos grupos mencionaram muito com relação a isso. E que hoje, de certo modo, elas começaram a redescobrir isso daí, né? O prazer de bordar e até de ensinar ao bordado, né? Na Associação de Mulheres Arteiras aqui do Jardim Primavera, elas ensinam as técnicas de bordado, né? E aí elas começam a identificar que esse trabalho delas hoje, elas ensinam mulheres, até mulheres mais jovens, né, a técnica do bordado, de forma a contribuir para que essa mulher tenha uma geração de renda, para que ela possa produzir esse bordado, comercializar esse bordado. Algumas mulheres que não possuíam renda nenhuma, que nunca trabalharam, né? Então, assim, são momentos realmente da história, né? Alguém falou aí com relação à questão da roupinha de pagão bordada, e aí eu me lembro, eu tenho 45 anos, fui mãe recentemente, né? E depois de um longo processo de vida, e eu consegui fazer uma roupinha de pagão para mim, Que lindo! pro meu filho, né? Aí comprei a cambraia, fiz aquela casinha, tudo bonitinho. Que interessante, né? Depois desse longo tempo, né? Tá na casa da neta, porque aí 2 anos depois do nascimento do tio, né? Veio a netinha e aí foi para a neta. Mas é uma coisa realmente essa questão. Eu lembro muito, minha avó fazia aquelas roupinhas para o batizado, né? A roupinha do batizado, né? Tinha um zelo muito grande para a questão da roupinha do batizado da criança, né? E aí até o processo histórico, o processo religioso, né? Eu fui criada dentro do catolicismo e eu lembro daquelas senhoras que às vezes se reuniam nos clubes de mães que tinham aqui na Baixada, e eu sei que em outros locais também, para bordar toalhas do altar, né? Para bordar as coisas. É algo muito interessante, muito legal. Maravilha, querida. Alguém mais quer complementar o que descobriu? Eu quero só fazer um comentário, né? Acrescentar um pouco, que nossas histórias relacionadas com bordados, elas vão se entrelaçando aqui nesse grupo e outros. E eu devo à Revolução Industrial, à máquina de costura, Sim. Eu hoje ser a curadora da Sala do Bordado do museu. Para quem ainda não conhece, fica sempre o convite aberto. Por quê? Eu guardava numa caixa de merenda, aquelas azuisinhas, sei. plástico, as lições de bordados da minha tia, Eunice da Silva Pacheco. Ela foi aluna do curso da Singer. Né? E por conta do meu... E mamãe bordava à mão, né? Mamãe e outras tias. E eu, quando me encontrei com o espaço do museu, eu falei, agora eu já sei um lugar para levar as lições de bordado de minha tia. E levei. E foi a partir dessas lições que eu fui convidada pelo Coco, naquele dia, que depois, quem já ouviu a história lá no museu, mas eu quero contar ela lá para vocês todas, ele me convida para ser a curadora. Então, foi por conta da Revolução Industrial, aquela arte das lições, da máquina de costura, do som da máquina de costura, que ela, quando viemos para o Rio de Janeiro, ela veio e começou a dar aula na porta de casa, onde é a casa referência da família até hoje, aqui em Realengo. Então, existem muitas questões aí que nos atravessam, né? E eu fiquei guardando, porque ela não quis me ensinar a bordar a máquina. Eu ficava do lado, porque eu estava sendo preparada para ser a professora, para ter um curso, né? Para ser a doutora, sei lá o quê. Então, é uma reflexão que a gente, da década de 70, né? Jovem, na década de 70, 80, rasgamos os sutiãs, das manualidades, como era vista pelas gerações anteriores.
carregada de dor, de estereótipos. Por isso a palavra artesanato não é arte para muitos, mas hoje a gente enxerga como as manualidades, o têxtil, as texturas, as narrativas que a gente está bordando e tecendo aqui nesse espaço e em outros. Maravilhoso. Glória, eu queria fazer uma pergunta. Diga. Lindo, Glória. O museu que você se referiu, o Museu do Bordado, onde é? É Museu do Artesanato, Do Artesanato. do Estado do Rio de Janeiro, em Petrópolis. E que... Em Petrópolis? Petrópolis, é. E que foi criada 5 anos atrás na Sala da Família, porque o museu é uma construção do Coco a partir de uma herança. Ele herda o espaço familiar e começa a construir a Casa de Cultura Coco Barçante. Então, tem um galpão de artes, que é o Museu do Artesanato, e, em 2018, ele criou a Sala do Bordado, que é o espaço que eu faço a curadoria, a partir do falecimento da bordadeira e pesquisadora que foi diretora do Calouste Gulbenkian, Maria Elisa Churro, a primeira curadora do museu. Tá bom. O resto da história eu conto lá, tá? Tem que me organizar para ir lá. Depois você passa Mas o eu queria endereço. falar uma coisa. Em Porque Petrópolis. assim, eu tive até a oportunidade de... Calma, meu amor. Eu tive até a oportunidade de conhecer ele junto ao pessoal do Bordado Carioca, uma exposição que teve, que ele colocou o material delas, porque eu trabalhei em uma ONG chamada Campo durante um tempo. Ela esteve ali na Praça Mauá, bem do lado mesmo do Bordado Carioca. Elas estavam fazendo um curso, aí eu até fiquei um tempo lá junto com elas nesse curso, né? E aí tive a oportunidade, mas assim, eu sou de Duque de Caxias, mas eu subo às vezes para Petrópolis, mas correndo, mas eu nunca tive oportunidade de ir, né? E já naquele momento, né, ele passava e falava a respeito do museu. Depois passa direitinho. Aí vamos combinar um busão começando Vamos lá. combinar o busão. Vamos sim, aí. Quero busão, Marisa. Vamos lá, Marisa. Vamos lá, vamos combinar o busão do bordado. E aí agora, para a gente fechar esse primeiro momento, a última pergunta é: quais são as minhas dúvidas? O que o texto assim me provocou, que eu fiquei assim encafifada, talvez não seja bem isso, vou pesquisar melhor. Quais são as dúvidas? Quais são as questões? Quem quer falar? Eu acho que eu já coloquei essa questão que, para mim, ficou muito em relação às culturas nativas, né? As populações nativas e como elas, assim, porque eu também desconheço, né? Não tenho essa informação. Então, eu acho que é alguma coisa que eu tenho que pesquisar mais, conhecer mais. Maravilha. Acho que a gente não deixou a Cecília nem a Silviane terminar, não? Em relação isso que eu ia falar. O que eu ia, aquela hora, esclarecer era exatamente o que ela perguntou. Não sei se é disso que ela está falando, né? Que ela queria saber como é que aparecia esse trabalho indígena, né? E o que eles fazem é uma tecelagem manual. Eu sempre falo que a tecelagem, a gente parte assim de um espaço totalmente vazio, e a partir desse espaço vazio a gente constrói alguma coisa ali, a gente faz surgir um tecido dali, combinando, né, uns fios que são colocados no sentido vertical, e aí esses suportes variam, né, conforme as sociedades, os grupos, e depois você vem tramando aqueles fios, né, no sentido horizontal. Então, dessa forma, você constrói um tecido. As Irmãs Dumont, por exemplo, grande parte dos trabalhos, das ilustrações das Irmãs Dumont para livros, elas bordam em cima de tecidos feitos num tear manual. Quer dizer, elas combinam aquele livro A Moça Tecelã, que é um clássico delas, né? Que elas ilustram aquele conto da Marina Colasanti,
ele é todo ilustrado em cima de um tecido. E tem aí esse outro tecido que a Silviane estava falando, de alguns povos, né, da Cordilheira dos Andes, ali América Central, que eles, enquanto eles estão tecendo, eles vão bordando também. Então, eles não bordam após o tecido estar pronto. Eles estão bordando junto, né? Entendi. Eles passam o fio da construção do tecido e passam em determinados locais o fio que vai construir aquele desenho, né? E eu não sei se deu para esclarecer alguma coisa do que ela estava querendo saber, né? E o que eu achei muito interessante no texto foi essa visão de que o início da costura seria o início do bordado também. Eu achei isso muito interessante. Teve uma outra pessoa que falou isso também. Que nisso eu não tinha pensado, que a partir do momento que você une duas peles para você fazer uma cobertura para o seu corpo, você tem que unir elas duas, usando uma agulha que você fez a partir de osso ou de uma madeira, usando como um fio as tripas de um animal, a forma de você fazer aquela junção dos tecidos já é um tipo de bordado. Pois pronto, já estávamos bordando. Já é um ponto de bordado. Então, nisso daí eu não tinha pensado, o início da costura como sendo um bordado já, né? Uma forma de você juntar, unir, a partir daí você enfeitar essa junção também de uma outra forma, né? Isso é maravilhoso, né? Para mim foi a grande novidade do texto, realmente. Posso falar? Pode, deve. A gente pode destacar 3 questões aqui, né? A tecelagem, que é a produção do tecido, né? Cecília, complementa, estou aqui inferindo. A tecelagem, uma técnica, né? Têxtil. A Silviane está aí também. O tecido. A tecelagem, o bordado, quando se tece e se borda um motivo concomitante, né? A Silviane está por aí, as Rune Queen faz isso, aí tem toda a narrativa do motivo que é inspirado num sonho e por aí vai, né? Uma pesquisa à parte. Na moda, eu não fiz graduação em moda, eu fiz técnico de produção de moda, mas a gente foi adquirindo uma linguagem sobre. É chamado de o bordado é um beneficiamento do tecido, da peça. É uma intervenção na superfície, como a pintura, né? E outras técnicas que a gente trabalha sobre a superfície do tecido. É para pensar e aprofundar a pesquisa. Maravilha, maravilha. Em relação ao ponto cruz, isso as pesquisas nos levam a considerar que é o primeiro ponto que o ser humano cria para unir as peles com as vísceras, as agulhas eram feitas de ossos ou ossos vegetais. E aí volto ao meu lugar de fala, adoro essa expressão agora, nesse momento, que é a sala do bordado. A gente destaca na sala do bordado o ponto de cruz num lugar de referência, sinalizando como sendo o primeiro ponto. E tem uma instalação no centro da sala, que são as agulhas, que representam, é um candelabro da família, e que a gente aplicou agulhas como as ferramentas do bordado da costura. Coisa linda, a gente tem que ir lá ver. Eu estou provocando, isso. Essa questão do fio, né, Glória? Isso, fala aí, fio. Vai ser esse fio, né, que vai juntar no bordado, que vai fazer o tecido, né? Eu acho que aí... Você estava... E aí? Eu fui várias vezes lá no museu, né? Assim, a gente já... E a última vez que eu fui sozinha, você nem estava lá, né? Que eu encontrei com um pouco, eu dei de cara com essas agulhas penduradas. Falei, você não tinha visto da primeira vez. É uma surpresa. É isso. A minha fala é para provocar mesmo para o busão sair, entendeu? Isso aí. Vou deixar a gente com bastante vontade.
Vou encher o saco da Marisa para a gente arranjar esse Não, busão. vamos encher o saco uma da outra para a gente poder ir. Vamos fazer um bonde. Então, agora, meu povo, que a gente já está caminhando para o final, eu vou tentar achar aqui, vou tentar compartilhar com vocês o vídeo de hoje, que estamos falando desse grande ponto que eu amo fazer, que é o ponto correntinha, ou ponto corrente, né? Ou ponto encadeado, também chamam assim. E aí vamos ver se eu consigo mostrar para vocês. Acho que é esse aqui. E aí vai a nossa homenagem, né? A nossa grande Gal Costa aqui nesse vídeo. É isso. Que lindo! É isso, estou me esforçando, me esforçando. Mas, assim, eu sempre gostei muito de fazer esse ponto correntinha. Quem quer dar um depoimento aí do ponto correntinha? Eu quero dar um depoimento. Simbora. Eu nunca aprendi a bordar. Minha mãe colocou a minha irmã mais velha em escola de bordado. Ela bordava divinamente bem, fazia as camisinhas todas da cidade e Nossa. aqueles pontos com aquela linha de seda. E Aquela eu linha varicor. E se ficava encantada com as coisas que ela fazia, mas a minha mãe só colocou ela para aprender, né? Então eu também não fiz muita questão. E aí eu cresci, fiquei meus filhos, aí tive meus netos, e eu queria bordar alguma coisa para minha neta, mas eu não sabia fazer nada de ponto. O único ponto que eu sabia fazer era correntinha. Olha isso. Não, com a correntinha você borda o mundo. E aí eu peguei, e quando a minha neta fez 7 anos, ela tinha me contado uma história quando ela tinha 4 anos. Ela brincava com eles de contar história. Eu contava história e elas inventavam as historinhas delas. E ela me contou uma história que eu achei interessante, que era de um passarinho que vivia em cima de um monturo de lixo. E aí eu peguei e anotei essa historinha numa agenda. E aí, quando ela fez 7 anos, eu mexendo nos meus papéis lá, encontrei a história. Eu falei, já sei o que eu vou dar para ela de presente. Olha isso. E aí eu bordei só em ponto correntinha a historinha no livrinho de pano para ela. Que lindo! Que e lindo. Aí eu fiquei super feliz que eu consegui bordar tudo em ponto corrente. Era o único ponto que eu sabia bordar.
E como é que ela gostou? Ela amou. Hoje ela tem 17 anos e ela guarda até hoje o livrinho de história dela, de pano. E é a história dela bordada por mim, né? Claro, dá a volta. Traz para a gente ver. Traz para a gente ver, tenta pegar. Eu vou tentar resgatar. Eu tenho só foto dele, mas eu vou tentar resgatar com ela, que eu moro em Brasília, ela mora em São Paulo. Né? Ah, então, entendi, Aí eu não sei se eu consigo, mas quando eu for de férias lá, eu vou tentar resgatar e vou mostrar para você. Sim, mas se você tem foto dele impressa? Não, eu tenho só digital. Isso dá para você fazer, imprimir pelo menos uma para a gente ver, né? Certo. Né, meu povo? Eu adoraria ver. Eu posso botar no grupo depois para vocês também. Isso, podia mandar no grupo, melhor do que imprimir. Ou manda no grupo para a gente ver, é verdade. Maravilha, melhor ainda. Você sabe que eu tenho uma amiga que borda muito bem, mas ela só sabe bordar 3 pontos, e dentre os 3 pontos, ela borda o correntinho. Então, outro dia eu cheguei à casa dela e tinha uma toalha, uma barra verde, com os arabescos, assim, uma toalha enorme, toda em ponto correntinho. Um luxo, um luxo. E eu acho ele tão lindo que quando ele fica bonito, tanto solto, né, só para o contorno do que você faz, ou grudadinho no outro, né? Como você fez agora, né, no preenchimento da flor. Né? Primeiro eu fiz só o contorno, né? Aí depois eu coloquei ela aqui, né? Sim. Eu preenchi um coraçãozinho para uma almofadinha de colocar agulha, né? Uhum. Eu fiz e preenchi o coração todinho com ponto também correntinha, com diversas cores, então ficou bem coloridinho e ficou bem bonitinho também. Com certeza. Alguém mais falar do ponto correntinha, do seu... Então, meu povo, chegou aquele momento maravilhoso da gente mostrar o que a gente está fazendo. Vamos lá. Bom, eu estou fazendo uma folhinha aqui agora de uma... Não sei se dá para ver. Está dando para ver. É a gola de uma blusa que é complemento disso do bolso, que o bolso já está pronto. Ai, que lindo! Lindo. Para assim, fica bem paradinho e fala, que aí aparece só você no vídeo. Isso é o complemento. A gola é o complemento desse bolso. Maravilha, querida Lúcia. E que ponto que você está usando? É o ponto folha. O ponto folha mesmo. Assim, não, o coração foi ponto haste. E as folhas ponto folha. Ficou lindo, você borda muito bem, parabéns. Quem mais? Vocês me desculpem aí, mas a minha internet hoje está oscilando bastante, é que eu já até mudei. Eu também sou uma apaixonada pelo ponto corrente, pelo famoso ponto correntinha. E ele tem várias facetas. Eu costumo brincar com as pessoas que eu prefiro muito mais ele do que o Matiz. Não, até porque eu acho ele mais rápido. Para mim, eu considero ele mais rápido, principalmente para preencher determinados riscos. Né? Eu não gosto de bordar o ponto corrente no bastidor. Vocês viram que eu comecei no bastidor, mas depois eu tirei. Porque eu acho que o bastidor prende, né? A agulha é bom no seu dedo, assim, para a agulha fazer aquele movimento de ir lá embaixo, aí você vai rápido. No bastidor, às vezes eu vejo uns vídeos da pessoa subindo e descendo a agulha ainda, eu falei, meu Deus, não consigo. Não libere esse bastidor e vamos soltar essa correntinha. Aí eu tava aqui, na realidade, como eu mencionei até anteriormente, nos últimos tempos eu não estou conseguindo bordar muito essa minha nova posição, né, de mãe madura.
né? Claro, claro. E por conta chegando do trabalho para dar atenção para a criança pequena, né? Para vocês terem visto aí que às vezes eu estou na cozinha fazendo, né, as coisas e assistindo aqui, tentando acompanhar com vocês, porque é tudo muito corrido, né? E eu vi que teve uma live, né, falando com uma grande amiga lá, a Lídia de Cordeiro, que eu gosto muito dela. Eu digo que ela que me inspirou aos colares, aos cordões bordados, porque geralmente eu pegava trabalhos muito grandes e o tempo não deixava. Então, nos últimos anos, eu terminei me voltando mais para isso. E há 3 anos atrás eu fiz uma saída de maternidade, como eu falei, que foi para o meu caçulinha, que está com 3 anos, o Antônio, né? Fiz uma manta, né? E fiz ela com matiz e tudo. E recentemente, com o advento da neta, né? Eu comecei a bordar a manta para a neta. Né? Não consegui terminar porque a neta cismou de nascença do tempo. Ela que sabe do tempo dela. Menina, sem vergonha. Malu nasceu um pouquinho antes do tempo. Aí eu estava aqui pegando, falei, não, essa manta está dobradinha, está amassada ali, mas eu vou pegar. E os botões que eu comecei a fazer nessa manta, eu comecei a fazer eles com o ponto corrente, bem fechado. Eu não sou muito boa a nível de internet, mas eu vou ver se vocês conseguem visualizar. Eu vou virar para vocês. Eu não sei se tá dando para ver? Tá. Nossa, que bonito. Ele é todo em ponto corrente, tá vendo? Eu acho que fica mais cheinho, Chega fica mais pro muito ladinho, pro outro lado, pro outro. Isso aí. Todo no ponto corrente. Não, saiu de novo. Saiu? Agora dá para ver. Ele fica tão chapadinho que nem parece que é o ponto corrente, né? Fica todo no ponto corrente, tá vendo? Todo ele. Tentar abrir um pouquinho. Todo ele, né? E ele dá esse ressalto que no matiz você não vê ele assim, né? Eu digo que nós perdemos muito no matiz quando nós deixamos mais ele no centro da tela. Será que eu consigo? É porque você tem que virar a tela. Na verdade, tem aí uma aí coisa no seu celular, que é uma setinha para um lado e para o outro, que você vira a tela. Como se você fosse... minha tela está virada. Peraí, deixa eu ver. Não, está virada para você, mas se você clicar na tela... Depois também ela pode postar no grupo, né? Tirar uma depois foto, você posta, né? Bem bacana. Peraí, eu vou tentar ver. Isso, agora sim, a gente está vendo. Maravilha. É uma textura linda, eu acho. Uma textura muito bonita. Apesar de ficar uniforme, ele tem um relevo, né? Ele dá um relevo. Parabéns. Porque nós perdemos muito no ponto matiz quando nós deixamos de ter as linhas matizadas, né? No estilo da... Nós temos linhas matizadas hoje, mas elas não conseguem ficar a ter como uma varicor. Né? Quem bordou com varicor, a queixa principal é essa. Né? O matizado da linha não favorece muito você bordar, às vezes, no matiz. Fica um lado de uma cor, mais de uma cor, outro lado mais de outra. Então, não fica muito legal. E eu gosto muito do português para isso. Né? E engraçado que algumas pessoas também preferem ele ao haste, né? Ao ponto caule, terminam fazendo todo o contorno, até letras mesmo com ele, porque se sentem mais confortáveis. Maravilha, querida. Quem mais vai mostrar? Finalzinho aí da nossa oficina. Vou mostrar o meu, então. Eu vou participar de um encontro com Paulo Freire. Aí eu tive a ideia de fazer esse bordado, que eu gostaria que a gente encerrasse e pensasse, né? Principalmente para a Regina, que está chegando agora, Mônica querida, a Regina toda tímida ainda, né? Dizendo que não sabe muita coisa, mas na verdade ela sabe. E o Paulo Freire dizia: não há saber mais
ou saber menos. Há saberes diferentes. Sim. Então, foi muito bom hoje, né? A gente está aqui trocando esses saberes, cada uma vindo de um lugar, cada uma trazendo a sua sapiência, né? A sua cosmovisão, já a sua bagagem cultural. Agradeço demais. E aí, espero que vocês tenham uma ótima semana e que a gente possa estar junto semana que vem, né? Na próxima terça. Terça é feriado, vai ter também? Por mim, tudo bem, mas Por assim, mim, só tudo quero... bem também. Por mim, eu vou estar em casa, não vou estar viajando. Mas, se for muito ruim para vocês, eu não lembro Para aqui mim agora. para mim vai ficar um pouco complicado. Né? Marisa, é aniversário da minha filha. Ixi. Aniversário do meu pai. Né? Não, vamos... Não, peraí, é muita coisa, é muita coisa. Tá bom, vamos respeitar o feriado. Eu vou pedir, vou tentar trocar essa data, porque já vai ser a segunda data que a gente troca, né? E bota mais para frente. Porque aí muda tudo, muda a arte. A questão é que o Paulo, eu avisei vocês, né? Não, avisei algumas pessoas. O nosso designer, que é o meu parceiro aqui, ele está cobrindo a Copa do Mundo, então, assim, eu não estou mais podendo contar com ele. Ele está lá, sabe? E agora que a Copa vai começar, então, assim, se a gente decidir, a gente tem que decidir isso agora, porque aí muda toda a arte, né? Tem todo um... Tá? Então, eu não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar. Tá bom? Ouvir aí os argumentos super justificados de vocês. Então, um beijo, meu povo. Beijo, foi ótimo Boa estar com vocês. Beijo, até a próxima. Beijo. Aprendi muito. Até a próxima. Beijo. Tchau, Rei. Tchau, gente. Tchau. Muito bom. Beijo. Beijo para todas. Axé. Axé, amiga. Axé.